A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos no nosso sexto devocional para a glória de Deus. Vou confessar bem para vocês que está chovendo muito, não deu nem vontade de querer levantar da cama, mas o Senhor nos impulsionou, né? Era mais ou menos 6 horas, né? Já são 6 e pouco, às 6 alguma coisa. Glórias a Deus, estava aqui ensaiando um louvor para ver se eu consigo pegar ele aqui. Então vamos lá. Primeiro eu quero orar, né? Louvado seja Deus. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Eu quero, Pai, apresentar, meu Deus amado, Deus querido, Pai, esta manhã, este dia nas tuas mãos. Pedir que o Senhor possa ser conosco, repreendendo toda fúria, meu Deus, repreendendo todo cansaço físico, psicológico e espiritual. Que o Senhor possa estar nos revigorando, nos fortalecendo em tua presença. É que eu te peço, te agradeço, certo, de quem te há misericórdia, Senhor. Abençoa este lar, abençoa essa casa, abençoa essa família. Pai amado, abençoa essa pessoa que vai assistir esse vídeo. Deus, honre, Pai, a cada um, Senhor amado, Deus querido, na tua presença, que eu te peço, para que nós não venhamos desfalecer. Deus, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a romper. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém? Que Deus possa estar nos libertando, né? Vamos lá. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Bom, não peguei muito bem. Primeira vez que eu tô tocando esse louvor, não sabia nem tocar ele, mas eu tentei pegar aqui pra gente entender que é quando a gente adora a Deus, que Deus ele se manifesta, né, nas nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, né, uma palavra que Deus está colocando aqui no meu coração. Bom, não tem pra onde correr, não é, nem tem nada planejado, mas Deus está aqui falando para mim a respeito de uma palavra, né? E essa palavra ela tá lá em Salmos, no seu capítulo 126. A canção dos degraus, né? Gente, eu tô assim porque olha só o que aconteceu, né? No meio da madrugada, Deus me deu uma visão que ele vinha e falava que eu tinha que usar essas 3 peças. Eu tava com 2 só, né? E que eu tinha que usar as 3. É porque geralmente essa viscose que é mais fina, ela é muito fininha. Então, ela por ela ser muito fininha, realmente ela, né, causa uma... É por isso que eu tô assim, do jeito que eu levantei, só deu uma colocada de cabelo pra trás, que eu dou com o cabelo solto. Até botei um grampo, mas caiu. Então, aí a gente vai ler aqui o Salmo 126, que é... Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, os que voltaram a Sião, estavam com aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez do cativeiro, ó Senhor, como córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrima colherão com alegria.
Aquele que vai adiante e chora, carregando a semente preciosa, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo-se consigo seus molhos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. É isso aí. Então, ou seja, vou falar um pouquinho desse salmo, né, primeiramente. Muitas das vezes a gente questiona Deus, o porquê de tantas lágrimas, o porquê de tantas coisas. E existem horas que a gente se sente cansado e até mesmo com vontade de parar, né? Eu várias vezes já compartilhei com vocês aqui quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em paralisar, porque parece que as guerras, né, as afrontas, elas não param. Parece que quanto mais você busca, mais o negócio estreita. Mas é aquilo, a palavra do Senhor ela é fiel. Por quê? Porque quando nós plantamos em lágrima, automaticamente nós semearemos em alegria. Existe um dia difícil, mas eu creio que no outro dia a Bíblia fala que aquele que chora, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então eu acredito, se ontem a gente chorou, hoje a gente vai sorrir, né? Se ontem a gente plantou, hoje a gente vai colher. A gente vive hoje num tempo de um evangelho onde as pessoas, elas, né? Porque para você colher, você tem que plantar, né? Existem muitas coisas na minha vida das quais eu não posso ainda comentar, mas eu vejo a mão de Deus por quê? Porque no meu começo, né, até hoje a gente tem que plantar para a gente colher, sabe? A gente tem que plantar, seja em oração, seja em obediência, seja né, ali em submissão, porque para a gente estar como mulheres de Deus e homens de Deus na presença do Senhor, e ser mulher de Deus e homem de Deus não significa que nós não tenhamos defeito e pecados. Nós temos defeito, nós temos pecado, mas nós tentamos fazer de tudo para poder obedecer a palavra de Deus. O perfeito, né, o aperfeiçoado diante de Deus não é aquele que nunca vai errar. Ele é aquele que vai errar, mas ele vai se arrepender, né? Então, nós, para a gente colher com Deus, a gente precisa plantar. E muitas das vezes a plantação ela é dura. A plantação ela nos faz chorar, a plantação ela nos faz gemer. Mas eu creio que a palavra do Senhor ela é fiel e ela é verdadeira, né? Então, vamos estar hoje também, esse foi o nosso salmo de entrada, e eu gostaria também hoje de colocar aqui uma palavra pra gente, né? A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola. Eu creio que esse salmo é um salmo de consolo para as nossas vidas, porque talvez tenha alguém que vai assistir isso daqui e a pessoa tá sem força, tá desanimada. Eu não aguento mais plantar e não ver nada. Porque talvez você está plantando em oração, talvez você está plantando em busca, mas às vezes nós também precisamos fazer um despertar com Deus, sabe? Deus, o que é que tá faltando? Deus, o que é que eu preciso de mudar, né? O que é que eu preciso de, de ter aí um novo com o Senhor? O que é que eu preciso para poder realmente te agradar e eu viver o que esse salmo está dizendo, né? Porque nós precisamos de mudança o tempo inteiro. Ontem eu fiz uma live no Instagram e é muito interessante porque o que Deus falou ali na live, através da minha vida pela misericórdia que há nele, é o quê? Deus ele não procura as pessoas perfeitas, mas ele procura pessoas que se arrependam, né? A gente sabe que tem aquela parábola da prostituta que mais fácil uma prostituta e um publicano entrar no reino de Deus do que os próprios fariseus que haviam talvez crescido na presença do Senhor e nunca tinham desviado, né? Mas era mais fácil eles entrarem, por quê? Porque quando essas pessoas elas vêm, elas já viveram tudo do mundo, então elas sabem muito bem que lá não tem nada de bom para oferecer, né? É gostoso, é prazeroso, sim, o pecado é prazeroso, mas não faz bem a gente, né? Então a gente sabe, a gente sofre, a gente padece, existem momentos de risco, então não é uma coisa boa, né? Então assim, eu sei que Deus ele falou ontem ali naquele momento e foi muito forte, né? Sobre as nossas vidas o que Deus palestrou para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Hoje então, gente, a palavra que nós vamos entrar em estudo, tivemos a palavra de consolo, né? E agora a palavra que nós vamos entrar em estudo é louvado seja Deus. Vamos lá. 2 Timóteo. 2 Timóteo, não, perdão, gente.
Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. São os nossos tempos de hoje. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, que presumem, né, orgulhosos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Então, ou seja, sem afeto natural, sem amor ao próximo, irreconciliáveis, falsos acusadores, ou seja, quem faz isso não é amigo de Deus. Se você vê alguém acusando alguém, é porque essa pessoa está possuída por diabo, porque quem acusa é o diabo, né? Cruéis, gente ruim, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ou seja, as pessoas às vezes, quem é o soberbo? O soberbo é aquele que nunca recebe a correção. O soberbo é aquele que sempre pensa que ele tá certo e ele não erra, o problema é sempre o outro, o problema é sempre a outra, o problema às vezes até Deus, mas nunca ele, sabe? Eu tinha um sério problema de soberba quando eu vim do mundo, porque a gente vem do mundo, né, com isso, que é assim, não a questão de não saber que eu estava errada, eu sabia que eu estava errada, mas o tipo de soberba que eu tinha era outro, era achar que eu era boa, era achar que eu era bambambam, achar que eu era humilde. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, sabe quem é humilde? Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. A partir do momento que nós nos achamos humilde, a gente já tá com algum problema, porque humilde foi Jesus, que sem pecado nenhum, sem nada, foi lá e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecado, levadas por sua concupiscência. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse tipo de pessoa, ó, sem afeto natural irreconciliável, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, a pessoa, ela... Tem gente que é muito hipócrita, gente, pelo amor de Deus, assim. Um exemplo, ela vai lá e finge que ela não, porque fulano é o errado, mas eu sou certa. Beltrano tá errado, mas eu sou a certinha. Fulano tá fazendo, mas se fosse eu faria assim, assim, assim. Falsa piedade, sabe? Negando o poder dela, ou seja, mas se vê alguém precisar, finge que não é nem com ela. Se vê alguém... Irmãos, uma coisa que Deus me tratou foi isso. Se eu vejo a necessidade de alguém e eu posso fazer de alguma maneira, né? É uma coisa que Deus tem me tratado, tipo, muito, né? Até hoje, enquanto a gente estiver nessa terra. Às vezes não vai ser muito, mas o pouco que eu puder fazer, porque eu acredito assim, o pouco que a gente faz, ele contribui, né, na vida de alguém. Às vezes não é muito, mas às vezes é pouco, sabe? Às vezes dá para ser muito, mas às vezes não dá, às vezes é pouco, mas o pouco ele nos faz contribuir. Não é melhor aquela pessoa que não tinha nada. Aí tá aqui, isso aqui é 1.000, isso aqui é 100, né? Tô dando um exemplo. Ela não tinha nada. Vamos colocar menos, gente. Vamos colocar, esse aqui é 10, esse aqui é 1. Ela não tinha nada. Mas eu vou lá e dou 1 pra ela. Não vai ajudar ela um pouco mais? Não vai ser menos 1 para ela chegar aonde ela deseja? Por que que nós, nessa terra, a gente tem que ser tão ruim assim, né? Porque tem gente que vê o outro na dificuldade, vê o outro sendo oprimido, vê o outro sendo humilhado, vê que existe ali algo errado e as pessoas ainda elas aplaudem e fingem que são as boas samaritanas, né? Então assim, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, olha, existem muitas pessoas dentro da casa de Deus mesmo, que aqui tá dizendo, ó, porque deles fazem parte dos que entram sorrateiramente nas casas. Ou seja, eles entram sorrateiramente no coração das outras pessoas e acabam levando cativo essas pessoas, né? Mulheres tolas, carregadas de pecados e levadas por várias concupiscências,
que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Tem gente que prefere contar mentira para si mesma. Ah, não, o céu é fácil, a graça já nos salvou. Tá, a graça nos salvou, então se eu continuar lá me prostituindo, tá tudo certo, que eu vou morar no céu. É isso, né? Porque parece que é isso que esse povo pensa. A graça, somos salvos pela graça, e é graça, é graça, é graça, tá. Mas se eu continuar no meu erro, meu irmão, não tem graça que me salve, porque eu estou errando, eu não estou de acordo com a verdade, eu não estou de acordo com aquilo que Deus tem pra mim, entendeu? Eu acredito que, gente, eu penso assim, por tudo que eu passo e passei com Deus já, eu acredito que se alguém vem pra presença de Deus, não é porque a pessoa quer dinheiro, quer fama, de verdade, tá? Quer fama, quer. Eu sei que Deus faz, mas irmãos, dinheiro e riqueza você consegue lá fora no mundo e muito mais fácil. Oxe, é muito fácil, é muito tranquilo, é só fazer as coisas erradas, que é rápido, é fácil. Com Jesus a gente vem buscar salvação, entendeu? Então a gente busca uma mudança de vida e não é fácil. Vencer barreiras, né? Não é fácil. Vencer o nosso velho eu não é fácil. Levar um evangelho de qualquer maneira é muito fácil. Um evangelho onde eu julgo todo mundo, um evangelho onde eu julgo que eu sou boa, um evangelho onde eu julgo que eu não preciso de mudança, um evangelho onde eu julgo meu irmão. Mas a mim mesmo, eu tô perfeito. Eu nunca vou alcançar salvação se eu não buscar a mudança, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o aperfeiçoamento em Deus, né? Então, tem gente que escuta a verdade, mas pela verdade, em algum ponto, né, ela fala, não, isso aqui é uma mentira. Mas é a verdade, né? Só que ela fala, não, isso é mentira porque isso não cabe na minha vida. Aí, olha, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprobos quanto à fé. Mas não irão avante, quanto a sua loucura será manifestada a todos, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas. Ó, gente, eu falo pra vocês, e vocês sabem o quanto eu sou perseguida aqui neste canal. O quanto eu sou perseguida no YouTube. Mas às vezes me dá vontade de desistir, sinceramente, de coração. Deus sabe do que eu tô falando, né? Ontem mesmo eu tava uma tristeza. Falei, Deus, eu não aguento mais. Por que eu tô passando isso tudo, Senhor? Sabe por que eu tenho que passar isso tudo? Eu não quero mais, chega. Não dou conta. E aí Deus, ele vem com o bálsamo dele e me refrigera. Por quê? Porque eu entendo que se eu tô passando por isso, eu tô sendo honrada por Deus. Porque se os discípulos dele passaram por perseguições, por calúnias, por difamações, quem dirá eu, né, que sou uma miserável pecadora? Por que eu não posso sofrer nada por amor à palavra, por amor a Jesus, né? Então aqui, perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas. E Deus, ele nos livra de todas. Então, e também, todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Olha isso aqui, gente. E também todos que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Tá aqui, ó, o porquê disso tudo, né? Deus sabe, Deus conhece, irmão, Deus conhece, Deus conhece. Ô, filho, se eu quisesse dinheiro mesmo, eu tava onde? Tava me prostituindo, que eu ganhava muito bem, não precisava de dar satisfação a ninguém, né? Mas a gente com Deus, a gente tem que passar por estreito, a gente tem que passar. Eu sempre prego, irmãos, aonde eu vou, eu falo, ó, irmãos, vem pra Jesus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas a gente passa, irmãos, eu passo até hoje por coisas que eu falo, meu Deus, mas não acaba não, é uma coisa atrás da outra, acaba um, vem o outro, vence um, vem o outro, e é dessa maneira, assim a gente vai seguindo. Mas os homens mais maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que foste assegurado, sabendo de quem a tens aprendido, e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Olha, é o que eu falei agora há pouco, perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, ou seja, gente, haverá perseguições. Quanto mais você... Perdão, gente, tá? Eu tô mexendo no meu cabelo aqui, mas é que eu quero prender ele aqui, porque fica lá pra trás. Eu quero prender. Então, ó, perfeitamente instruído em toda boa obra. O fato de você ser perfeitamente instruído em toda boa obra não vai nos poupar de ser perseguidos, você entendeu? Então, quem é? Tem um versículo que eu queria muito, se alguém souber aí, vocês colocam no comentário. Existe um versículo que diz assim: em parte conhecemos a palavra, mais ou menos isso que quer dizer, e o restante é o Espírito que nos revelaria, né? Então, tem muita gente que fala, ai, esses negócios de roupa, de veste, de não sei o que, isso aí não é revelado por Deus, isso aí Deus, ele não olha. Não, ele olha assim. É porque quando nós buscamos a intimidade, igual eu mesmo, hoje eu tive que acordar na madrugada para botar uma terceira roupa. E aí, por quê? Porque o Espírito Santo revela. Então é o que a gente busca, né? A intimidade com o Espírito Santo para que ele venha nos revelar. E o fato de você estar quanto mais perto, irmãos, quanto mais perto você estiver da verdade, mais perseguido você vai ser. Porque a palavra ela está dizendo, todos eles que fizeram, que pregaram, que entregaram suas vidas a Jesus e seguiram a Jesus, todos foram perseguidos. Então não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser ninguém que queira verdadeiramente fazer a vontade de Deus que vai ser impedido de passar por essas coisas, amém? Então essa palavra de hoje, espero que... Mas é aquilo, ó, a Bíblia, o que eu tava cantando fala... Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar. E é isso aí, com muito louvor. Amém? Mesmo diante das provações das guerras, vamos adorar a Deus com muito louvor. Sabe por que aquele povo... Na passagem que eu li em Salmo 126, aquele povo, eles subiam aqueles degraus são muito altos, gente, né, muito grandes, na verdade, assim, as pedras, né, lá do templo, e eles subiam cantando, então, ou seja, tava difícil, mas eles estavam cantando, eles estavam adorando. Então, mesmo com toda dificuldade, não deixe de adorar a Deus, amém? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus possa estar te dando um dia renovado na presença de Deus. A paz, seu bom dia. Fiquem com Deus.